É verdade, cá estamos nos Ânsias mais uma vez para lhe dar notícias frescas, interessantes e com as quais esperamos que dê um passeio pela cidade desta vez. Já na semana passada aconteceu o mesmo, esta semana continuamos por Viana e, felizmente, que há pontos de interesse que nos colocam aqui para nos prendermos cada vez mais ao que a cidade tem para oferecer. Desta vez vamos-lhe falar de um projeto interessante que se chama Ciclo Disqueting Mentorado. De qualquer das formas, para além deste ciclo de que lhe vamos-lhe falar também de um elemento importante que está indispensavelmente nas nossas mesas de Natal, principalmente, que é o vinho. O vinho, esse néctar dos deuses, que muitas vezes não se saboreia, apenas se bebe, e se calhar, se bem percebi, acho que estamos com duas pessoas que pretendem que o vinho seja realmente conhecido, saboreado e que faça parte da união familiar e dos amigos. E para isso trouxemos duas pessoas que estão empenhadíssimas em fazer do vinho um elemento de grande importância nas nossas vidas, precisamente para não o bebermos, mas sim saboreá-lo. Estou-vos a falar de Renato Ribas e de Ângela, que são duas pessoas que estão, neste momento, responsáveis por este tal projeto de que falei. Obrigada por terem vindo. Renato, já não é a primeira vez, a Ângela sim, temos muito gosto em recebê-la também. E é sempre um gosto saber que há pessoas que pretendem trazer para Viana coisas de interesse, como é precisamente o vinho. Como é que surgiu este projeto, Ângela? Bom, este projeto surgiu, foi-se construindo, não é? A Garrafeira Viana, que eu esqueci de referir. Garrafeira Viana, sim. Bom, nós já tínhamos a garrafeira, abrimos a garrafeira em janeiro deste ano, e eu pensei em algumas formas de... Pronto, nós não queremos ser só uma garrafeira. Nós queremos ser um espaço de encontro, um espaço de culto também, e unir muitas das paixões que eu e o meu marido temos em comum. Uma delas é as artes. E vai daí convidaram o Renato. Sim, falei com o Renato, depois conversamos bastante sobre como é que nós iríamos pôr isto em prática e claro, o vinho faria parte deste encontro. Não é, como estávamos a falar, não é uma questão só de beber o vinho. A questão aqui é apresentar o vinho, dar a conhecer aquilo que nós temos de diferentes terroirs, diferentes castas, as pessoas perceberem um bocadinho mais o que é que está por trás de cada garrafa e dar a oportunidade de podermos degustar e ficar a conhecer um bocadinho mais aquele património que nós temos aqui em Portugal, que é vastíssimo e riquíssimo. Vastíssimo. É verdade. Já agora, antes de passar ao Renato, queria-lhe pôr-lhe uma questão. Como se trata o vinho da região, na vossa garrafeira? Desta região, é a região dos vinhos verdes. Sim. É o nome de uma região que... Como se trata? Como é que apresentam ao cliente? É primeiro, há um respeito tal pelo vinho chamado verde, embora seja maduro, que ele tem de estar maduro Sim. para ser colhido. Certo. O vinho verde merece um tratamento especial na vossa casa? É assim, eu trabalho mais com os vinhos verdes porque eu adoro vinhos verdes e uma das coisas que eu sinto muito é que as pessoas ainda têm uma ideia um bocadinho pré-concebida e antiga daquilo que é o vinho verde. O vinho verde, pronto, é assim chamado porque é a região dos vinhos verdes. Normalmente são vinhos brancos, tintos ou rosés, e são tratados como qualquer outro vinho de outra região. Obviamente que a nossa região tem características únicas e
E claro que quando alguém me pergunta ou me pede um vinho com determinadas características, eu apresento-lhe aquele que será mais indicado para... O que a pessoa está a pedir. Exatamente, sim. No que diz respeito a esta ideia às vezes errada que as pessoas têm, e que muitas vezes alguns turistas que nos passam lá vêm também com esta, e que não sabem exatamente o que é o vinho verde, até porque esta designação de vinho verde induz muito a um erro. Pois, claro, por isso eu estava a dizer que já está maduro. Desde as uvas que muitas vezes pensam que são colhidas verdes, ou há pessoas até que pensam que é a tonalidade do vinho, que não tem nada a ver. Curioso, e nunca eu tinha ouvido essa. Sim, e vem muito com uma ideia muito errada. Muitas vezes pensam que o vinho verde, e acontece que experimentam em outros locais, que tem gás. Não, o vinho verde não tem gás, isso é uma ideia muito errada. E hoje em dia, felizmente, nós temos grandes enólogos aqui a trabalhar nesta região e que nos têm apresentado vinhos fantásticos. Muitos deles até, se eu não disser que são vinhos verdes, provavelmente nem sequer vai conseguir notar, porque eles estão muito bem trabalhados. Pronto, é uma questão de apresentar às pessoas e abrir esta possibilidade, até porque, por exemplo, nós temos as castas que são mais populares e que, por norma, são mais conhecidas e mais procuradas, que é o Alvarinho ou o Loureiro. E dentro destas nós temos uma diversidade enorme. E uma que está agora a imperar, que melhorou muito também, que é o vinhão. O vinhão também. Exatamente, é muito procurado nos últimos tempos. Sim, tem sido, e temos já pequenos produtores a fazerem vinhões com uma qualidade excepcional. Sim, é verdade. Eu que não conseguia beber vinhão, já de vez em quando até bebo. Sério? Portanto, passamos de um vinho agressivo para um vinho suave, com textura diferente. Certo. E muito agradável. Sim. Principalmente no verão, acho que o vinho verde é Sim. Fantástico. Renato, e nós? Este ciclo de skating mentorado, eu estou interessadíssima em saber o que isto é. Olha, antes de falar sobre isso, estávamos aqui a conversar off the record e eu comentei sobre o fato de conhecerem, percebeste? Uhum. E quem quer que vá ouvir, ver e ouvir o podcast vai perceber o que é isto. Exatamente. Do conhecer, do cuidado com o vinho. Claro. Mas eu não preciso falar deles. Eles é que sabem. Mas é algo que, assim, ao entrar nessa seara, eu sinto fazer parte de algo que não é mais do mesmo. Pois, isso é que é importante, claro. E assim, isso não é pejorativo. Claro que não. Isso é justamente... E aí estavas a instar... Exato. A Laurina estava a instar sobre a inovação, algo diferente. Sim. Temos aqui um espaço, então, em que tudo é diferente. A diferença está por já acontecer. Já me percebi que são os conhecedores de vinho, que isso é muito importante, até para passar a mensagem a quem nos visita na casa, não é? E, portanto, por aí já está o problema resolvido. Se é que é um problema, às vezes costuma ser. Nada pior do que se perguntar, desculpa interromper, nada pior do que se perguntar a uma funcionária, a um funcionário de um restaurante, que vinho aconselharia, e a pessoa responder-nos, sei lá, eu até nem bebo. Apesar de não se beber, pode-se dar um conselho, não é? Se a gente não conhecer a região, por exemplo. Perceber, o vinho é uma ciência. Claro que sim. Tem muita... Que se lhe diga. Nós somos o país no mundo inteiro com mais castas por metro quadrado. É verdade, e cada vez temos mais. Exato, nós temos 14 regiões distintas, não falando das sub-regiões. Pois. E, portanto, terroirs muito diferentes. Portanto, cada garrafa tem uma história única. É claro. Temos enólogos fantásticos que trabalham de diferentes formas, alguns muito experimentalistas estão a fazer coisas fantásticas até agora nesta região. Sim, bem perto daqui. E não é fácil, porque isto também requer muito estudo. Claro que sim. Nós já trabalhamos nisto há muito tempo, já há quase 20 anos, já temos algum
background e algum estudo realizado, feito. não é? Mas é um mundo que também está constantemente em evolução. Não são novas castas, mas hoje em dia estamos a procurar trabalhar com castas que foram muito esquecidas. Aqui nesta região, por exemplo, o cainho. E noutras regiões, outras castas que foram ficando, ou porque foram ultrapassadas de certa maneira, não é? Sim. Deu-se mais atenção a outras. Exato. E outras foram ficando, o que não quer dizer que sejam piores, não é? Exato, por várias razões diferentes. Pronto. Portanto, há uma ciência toda por trás, por trás disto, e as histórias por trás de cada garrafa, não é? Por trás de cada quinta, de cada enólogo. E eu percebo que para muitas pessoas não perceber muito de vinho, pronto, nós não é assim uma informação que esteja disponível ou que nos seja ensinada assim. Claro. Aquilo que nós tentamos fazer ali na nossa garrafeira é precisamente prestar também essa parte mais pedagógica e tentar, dentro de... todos nós temos um paladar diferente, gostos diferentes. Sem dúvida. E tentar, de alguma forma, aconselhar o melhor dentro do perfil que a pessoa deseja. Muito bem. Então, Renato, retomando, depois desta explicação... Eu entro com o meu conhecimento. Pronto. Dentro desta área. Dessa capacidade que está lá instalada. Não é um curso, é um ciclo. Por ser ciclo, podemos, de quando em quando, ter algum tipo de... Não é avaliação, mas de apresentação reflexão, do que se fez, reflexão... Porque é para ser um momento de descontração. Não é um curso de desenho. Se a pessoa não sei desenhar, é para ir com medo e tudo. É claro. Essa é a ideia. Era com medo assim, mesmo, não é? Exatamente. Então, assim, ter ali pessoas que se encontram, né, e sentem que podem expressar-se através do desenho, como poderão vir a ser outras linguagens, sim, nesse caso específico, é mentorado, porque a orientação vai estar nesse sentido, sabe? É descontrair, é usar do material que tem sem qualquer tipo de imposição. Não só a imposição, mas assim, de orientação mais rígida, no sentido de ir ao belo e tentar... Claro. Por isso são sketches. O sketch do inglês é o esboço, é o esquiço, enfim. Então, essa leveza é que interessa. Encontrarem-se para falar e expressarem-se através do desenho. Então, eu tenho um método para o fazer. A ideia de... Eu vou fazer aqui um spoiler, pequeno, adiantar alguma coisa, que é assim, as pessoas em roda, ao desenhar, elas vão beneficiar-se da própria energia de estarem em círculo. Isso faz uma diferença enorme. Então, estarem dispostos academicamente a observar um objeto ou uma pessoa é algo que tem a sua rigidez, um bocado formalista, e não. É algo para ser mesmo convivial. Então, desenhar, até insistindo um pouco, como uma maneira apenas de expressar-se, é a intenção. Então, estarem em círculo. E aí tem uma peculiaridade que eu penso que nem para a Ângela eu comentei, que é de quando em quando trocam-se os desenhos. Estou a desenhar, não sei se está bem, passa para as mãos do meu vizinho, que passa para as outras mãos, e eu continuo daquele desenho. Isso dá, já o fiz em alguns outros contextos, dá a sensação às pessoas de que assim, pronto, eu posso. Afinal, sou capaz. Não sou só eu não estou preso em mim mesmo, e eu sigo dali. Pego o desenho de quem estava aqui à minha direita, por exemplo. Sigo. Exato. A sombra. E em que momentos é que tu estarás na garrafeira? Conta-me, como é que vais fazer isso? Só completando, esse contexto que eu estou a dizer é uma
para alguns, eu cheguei a comentar isso, parecia ser uma grande ousadia. É muita coisa menos ousadia nesse caso. É algo para ser simples. É mesmo isso. É a simplicidade que vai estar na base dessa ciranda. Claro. É mesmo uma ciranda. Mas qual é a Estava a perguntar em que momentos é que tu estarias na garrafeira para fazer esse tipo de trabalho? Tem um dia certo, provavelmente. Os dias exatos não estão determinados ainda. Sim, mas vais ter um dia ou dois por semana para, não é? Pois. Estamos aí a pensar numa forma, um doodle, ou como se faz, num cruzamento de intenções, sim, de dias possíveis, para estabelecer. A ideia é ser quinzenal, 2 vezes por mês, muito nos bem. Melhores dias, para que as pessoas saibam, naquele dia eu estarei lá com os meus parceiros a degustar o vinho e a expressar-me através do desenho. Essa é a ideia. Isso é muito interessante, sim, é uma forma diferente de captar a atenção das pessoas para o vinho e não só, não é? E não só. E não só. E para outras situações, como é o caso da arte, que o vinho é uma arte também, não é? Parece que só se esmagam as uvas ainda por cima com os pés, não é? Parece que é um processo menor, mas não é. De menor não tem nada. Muito bem. Posto isto, eu pergunto o seguinte. Quando nos dirigimos à garrafeira, isto é mesmo para que toda a gente saiba o que espera. Para além de... ou que os espera, aliás. Para além de ter um vinho que vai degustar e que depois vai comprar, logicamente, seria assim, não é? O desejado é isso. Obrigatório. Mas será o desejado, eu não disse obrigatório. Tem mais alguma coisa para além do vinho? A pessoa prova só o vinho ou tem a possibilidade de, por exemplo, apetece-lhe lanchar, pode fazer isso na garrafeira? Não. Com os queijinhos e assim umas coisas? Sim, obviamente que para acompanhar um copo de vinho convém sempre a ter algum... Sim, mas é só, não há mais nada? Não. Mas é uma questão a pensar, não é? Sim. Entretanto, nós estamos abertos a fazer provas, provas privadas, com marcação. Já tivemos algumas... Já realizamos algumas provas ali na garrafeira, que nós somos muito flexíveis e queremos sempre que a pessoa... Portanto, respeitar tanto o plafond como o interesse que a pessoa tem em fazer uma prova. Já tivemos a família que quis fazer uma prova só de vinhos verdes. Obviamente que era uma família que veio visitar, são estrangeiros, vieram visitar familiares que cá estão e quiseram fazer assim uma viagem pelos vinhos verdes. Obviamente que contratamos um chefe de uma cozinha para fazer uns canapés e umas tábuas para acompanhar os vinhos. Já tivemos situações de, também, por acaso foram estrangeiros, quiseram fazer uma viagem pelas 14 regiões de Portugal, incluindo as ilhas, sim, que foi assim uma grande aventura. Para já nós... em princípio também vamos fazer uma família de portugueses que estão em Espanha, que vêm com os amigos e querem apresentar vinhos portugueses de várias regiões. Portanto, para fazer provas estamos sempre muito abertos a realizá-las. Desde que se marque com tempo, não é? Exatamente, e que se diga o que se pretende. Essas provas, reparo que são em grupo, tem de ser, não é? Porque senão não teria... Já pensaram alguma vez em fazer um jantar vínico, por exemplo? Sim, eu por acaso falei com um chefe que desenvolve aqui um trabalho em Viena que eu aprecio bastante e vamos ver se conseguimos construir essa possibilidade. É uma ideia muito gira, não vou divulgar agora porque... É claro, o segredo é a alma do negócio, não é? Surgiu-me uma ideia para desmistificar aqui um bocadinho algumas ideias erradas que as pessoas têm. E portanto, fazer uma viagem mais sensorial com a comida e o vinho. Muito bem. Os outros pormenores, depois, em breve, com sorte. Se calhar foi fazer uma pergunta que não devia ter feito, não é? Mas pronto, tudo bem. Não, é assim, Viana
precisa de que mais, não é de agitação? Precisa de mais coisas a acontecer, precisa sim. que pessoas façam mais parcerias para dinamizar aqui um bocadinho a nossa cidade, que às vezes parece que está assim um bocadinho... Se a gente dinamizar os nossos produtos já não é mau, não é? Neste caso, pronto, chamar as pessoas, pô-las à vontade para provar, para comprar, sim, para, enfim, apreciar. E acima de tudo há uma coisa que eu acho que é importantíssima, o respeito pelo vinho. Que quando se fala em vinho as pessoas não pensem logo que é um elemento a banir, porque é perigoso, porque faz mal à saúde. Não faz mal à saúde. Só faz mal à saúde tudo que é demasiado, não é? Exato. E indevidamente bebido ou comido, tanto faz, exato, não é? Também se andarmos a grande velocidade no carro também faz mal, não é? Exato. Podemos ter azar. Portanto, é uma questão de respeitar esse elemento precioso, ancestral, que tem tanta história e, como disse há pouco e bem, cada garrafa tem uma história, porque cada vinho é um vinho. Exato. Independentemente dos outros vinhos, e esse respeito que se tem de fazer sentir pelo vinho é importantíssimo. Sim. Para não sermos ultrapassados, eu digo não sermos porque estou a falar de um produto que nos pertence. Isto é uma coisa que também é um bocado, enfim, este conceito de pertença às vezes é um bocado complicado de se entender, porque nós somos uma região de vinho. Não podemos estar a promover outro tipo de bebidas. Se bem me fiz entender. E há aí um trabalho pedagógico realmente a fazer-se e a ensinar a beber, a ensinar a apreciar, e que não é por bebermos muito que apreciamos, enfim, isso tem assim umas coisas práticas e rápidas que não são tão difíceis de, não é? Mas que as pessoas não ligam, não é? No dia a dia. Está a falar das regiões que às vezes têm uma tendência para procurar outras regiões? Não, de todo, isso não. Para mim vinho é vinho. Sim. E eu, se gostar de um determinado vinho, tanto devo poder bebê-lo no norte como no sul ou nas ilhas. Claro. Isso não tem... Não, isso aí não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que há produtos, outras bebidas, exato, que suplantam o vinho da região. Estamos na região dos vinhos verdes, então exato, bebemos vinho da região dos vinhos verdes. Sim. Promover essa qualidade que nós temos de ter um vinho nosso. Sim. E que nos deixamos abater por qualquer outra bebida que não é vinho, muitas vezes, e que acaba por tomar conta do nosso espaço, que poderia ser dividido, quem sabe, sim, mas não totalmente entregue, percebe? Sim. Sim. Não sei se me está a entender. Talvez. Talvez. Olha, por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo que não tem nada a ver com isto. Gostei muito que Ponte Lima tivesse redescoberto a cidra. Sim. E agora há cidra com vários sabores, exato, para todos os gostos. Exato. E fiquei muito admirada que entrei numa casa outro dia, há uns dias atrás, há uns meses, e pedi realmente uma cidra, e a pessoa que me atendeu disse-me de que sabor queria. Eu disse, eu quero cidra. Diz ela, mas há muitos sabores. Digo, a sério. Então mostrou-me uma série deles. E eu fiquei admirada e pensei assim, pronto, toda a gente pode beber cidra. Exato. Deve haver uma para cada gosto, de certeza, não é? Certo. Sim, também. Ótimo. Porque eu ainda me recordo da cidra ser vendida depois de espremida das maçãs, não é? Exato. Que era uma coisa muito mais ácida, mas sabia bem, porque era uma vez no ano, pronto. Sim. Hoje em dia, até porque a cidra faz parte da nossa história também, apesar de já não estar assim tão... a ser tão produzida como era há muitos anos atrás, mas felizmente nós agora temos aqui alguns produtores que estão a tentar encontrar espécies de macieiras que sirvam para, que nem todas não servem, é que sirvam, que fizeram parte de nós e que entretanto foram muitas delas, a maior parte, abatidas, portanto tentar ressuscitar
Sim, sim. Algumas espécies de macieiras que foram substituídas por outras. Não é? E com essas maçãs fazer a verdadeira cidra que era feita cá, nesta região. Exatamente. Em muitas casas. É verdade. Tradicionalmente. Eram maçãs pequeninas, pronto, tinham pouca expressão no mundo não era assim turístico, muito... provavelmente, digo eu, não sei, ou como produto da expansão na nossa região. E por isso, se calhar, foi substituída por uma mais vistosa, maior, mais bonita. Exato. É o que acontece com muitas coisas, infelizmente. Mas hoje em dia já tem pessoas... Há outra sensibilidade. Sim. Há outra sensibilidade para os artigos, quer sejam para comer, para beber, etc. E mesmo os próprios frutos. Há outra sensibilidade que não tínhamos há uns anos atrás. Felizmente, não é? Sim. Também não tínhamos variedade. Nós temos muita variedade. Não tínhamos tanta variedade quanto agora, não é? E, portanto, eu não fui a lado nenhum, mas fomos logo buscar aquela que talvez causasse mais impacto visual, pode que tivesse ser, outro gosto mais doce, por várias razões. Isso aconteceu com muita coisa, aconteceu com frutas, legumes, com tudo, uvas, pode estar relacionado com a aparência, a estética, pode estar também relacionado com a produção. Também. Porque existem determinadas frutas ou legumes que produzem, e uvas também, videiras que produzem mais do que outras, portanto, e as pessoas têm... foi uma questão de opção também. Pode ser uma questão económica e até mesmo do paladar, porque há coisas que são, se calhar, para uma maioria mais atrativas do que outras, e isso obviamente faz com que as pessoas procurem sempre o que melhor rendimento lhes dá. Claro que com isto perdeu-se algum património. Pois, é o tal problema das duas faces da moeda, não é? Exato. E nós não temos uma moeda de duas faces, mas temos um programa com duas partes. Vamos ouvir a música que escolheram para este intervalo e daqui a pouco voltamos a conversar. Até já. FM. Então, continuando, depois desta agradável paragem, estamos a conversar com Renato e Ângela, que estão juntos num projeto que acontece na Garrafeira Viana, na Rua Manuel Espregueira, uma casa aberta para a degustação de qualquer vinho, com alguma explicação por gente que sabe o que diz e sabe o que faz e que conhece o vinho como tal. Já sabe, se um dia quiser um conselho mais apurado, procura aqui a nossa amiga Ângela na Rua Manuel Espregueira. Qual é o número? 232, não custa nada memorizar, e terá com certeza um conselho favorável ao que procura. Renato, esta junção de pessoas que atrás do vinho e que depois vão atrás do desenho, melhor dizendo, o produto final desta junção tem a ver com algo em especial que se tenha programado para estas sessões? Não, por ciclo, eu havia já comentado, por ciclo percebe-se que há um começo e pronto, há um desfecho. Sim. Dado o desfecho, podemos propor, isso vai acontecer, uma exposição, uma reunião para essa finalidade. Muito bem. O percurso ele é tão ou mais importante do que o final. Mas o final é muito importante também. Sim, ele vai consolidar o que houve, mas assim, o percurso, o durante é o mesmo, para mim, aí pessoalmente, claro, é o mais importante. Percebo. Sim. Aproveitar mesmo desse convívio, dessa feitura, desse encontro e da degustação e o que ocorrer lá. Então, assim, há muitas surpresas. Eu gosto de trabalhar com surpresas. É claro. Vais descobrir uns artistas pelo caminho. Eu acredito que sim, já aconteceu. Daqueles que nunca tiveram a hipótese de se mostrar, por timidez, por medo, como estavas a dizer há pouco. Eu conheci pelo menos 2 grandes desenhistas aqui que achavam que não tinham jeito. Que não davam para isso.
estão aí a desenhar. Maravilha. Isso é fantástico. Aliás, eu acho que a principal razão é essa. E assim, eu gostei, a Ângela comentou sobre desmistificar, é isso. Por isso eu comento com alguma força, que não é para banalizar o desenho. É, claro que não. É para tornar isso à vontade. Isso não tem nada a ver com mesmo banalização. Vai, porque há um resultado. Sempre há um resultado. E assim, por ser mentorado, sempre é possível organizar aquilo que, assim, a pessoa muitas vezes está ali em bruto e é dali que sai o trabalho dele, não aquele que eu disser que é para ser liberdade realizado. Da expressão, não é? Exato, Da expressão cada qual plástica. com a sua linguagem. Então, e que ninguém tem o seu desenho. É o desenho de todos. Pois, é? esse uno. Se circula, deixa de ser o meu, não é? E o do outro passa para mim. E, é bom que a gente se habitue à partilha, sim. Isso a partilha é a aceitação. Isso tira a sensação que acaba por acontecer em algum momento. Não é que alguém queira mostrar-se preponderante sobre o outro, mas há aquele que fica acuado. Não faço tão bem. Faz sim. À tua maneira. E alguma quando trocar, fazer, não é? Herda Exato. de uma outra pessoa, e depois de uma outra e outra, e aquilo tem a característica de um grupo. No meio disso, a pessoa pode desenvolver-se, sem dúvida. Não será sempre o mesmo formato. Aí eu já não sigo adiante, que senão... Pois, senão não vale a pena fazer nada que já sabemos tudo, não é? Perde essa o inesperado é que tem interesse, inesperado. Não é? Mas é isso, acho é muito à vontade. Acho a ideia engraçada, sim. E cada vez mais temos necessidade de conjugar as coisas. O vinho, neste caso, não pode estar só. A arte também não. Não deve, não é? Não deve. De maneira nenhuma. Tal como a leitura e a escrita. É muito interessante as sessões de leitura em grupo também. É uma coisa que gosto. Esse tipo de coisas eu gosto porque tem a ver com essa partilha de ideias. Que por vezes se começa a ler um livro e a conversa a meio para o livro e já vamos não sei aonde depois, não é? Em viagem. Portanto, a viagem pelas palavras, pela dimensão da palavra é uma coisa. É quase como o desenho. Está tudo ligado. Está. Tudo tem algum ponto comum. Eu hoje ainda publiquei um depoimento simpaticíssimo. É muito importante que Espanhol. isso venha. Sim. Na verdade, a pessoa é italiana, mas ela... pareceu-me que estava... Eu não li tudo. E assim, de repente... em espanhol, então que tem mais facilidade para interagir com o português. Claro. Então, ela escreveu, e assim, a base desse trabalho é a mesma, que é orientar para que a pessoa se descubra, a pessoa vá lá dentro, e não simplesmente siga por aqui, dizer o caminho é esse. Não, olhe para dentro. E essa surpresa da pessoa escrever, a afirmar que sim, entrou, foi lá para dentro e trouxe dali. A pessoa trabalha atualmente no seu métier, mas vinha muito travada, mesmo aprisionada por modelos, claro, por parâmetros. E foi retirado isso. Ela sentiu-se à vontade, e é essa a ideia. Um bloquinho de papel, um lápis de grafite macio, e nem borracha. Borracha não é necessário usar borracha. O erro se aproveita. Essa é uma certeza que só fazer é que as pessoas adquirem. Que não é preciso ter mais certezas do que aquela. Eu tenho o bloco, eu tenho o papel, estou a observar alguma coisa e sigo. Sigo em frente. Se considerar que errou, paciência, não é? Passa à frente. Não há, pois é, eu errei. Em quê? Da maneira como viu? Sempre há essa pergunta, mas errado em quê? Eu queria fazer um pouco mais... Então, pronto, segue daí. Pois. Mas não é fotográfico. Para a fotografia, o telemóvel... Pois, exatamente, temos tantas hipóteses de a fazer, não é? A expressão, aí é que está.
E a orientação dá-se nesse sentido. Observe que tu, a dizer para a pessoa, tu é que estás a ver dessa maneira. Tem algo de ti aí no que está a ser grafado. Essa é a importância, esse é o valor. E no que se troca, eu herdo e dou aquilo que é meu. Isso acontece antes de beber ou depois? Olha, durante. Durante, é engraçado. Mas é uma boa pergunta, porque assim, eu acredito que o vinho também ajude Pois, por isso perguntei. a destravar. Também. Destravar, E depois há sempre uma não é? desculpa. Não, eu disse isto porque estou a beber e tal, Sim. não é? A gente sabe que não é isso. Mas muitas vezes as pessoas estão realmente sem capacidade de conseguir, por variados motivos, porque estão acompanhadas, porque não estão à vontade no princípio, não é? E essa vontade é importante. Pois, e até estarem à vontade demora uns minutos, não é? Porque não sabem com quem estão, se realmente podem dizer o que pensam, muitas vezes acontece isso. E expor-se, não é? É isso, é uma forma de exposição essa sempre. dificuldade. É sempre. E a pessoa nunca sabe com quem está a lidar e depois trava um bocado até a sua vontade de estar no grupo, que é isso que se pretende, não é? Sim. É estar em grupo, porque senão far-se-iam sessões individuais, não é? Não é o caso. Não é o caso. Pois, não claro é o está. caso. O ideal é a pessoa em conjunto avaliar, saborear, participar. E ser parte de um grupo. Exatamente. Fazer parte do grupo. Exatamente. É muito importante. É nos tempos que correm, muito mais importante do que há uns anos atrás. Porque há uns anos atrás as pessoas queriam, mas não tinham. Já procuravam por si. Hoje há e não aparece ninguém, a maior parte das vezes. Não estou a dizer que será o caso, mas em certas experiências que já se fizeram, coloca-se a possibilidade na mesa, dá-se todas as hipóteses de correr bem e depois chega-se ao fim frustrado porque as pessoas não acederam ao convite, não é? Que nem é uma coisa imposta muitas das vezes e é uma pena. Porque nós não vivemos sozinhos, jamais, não é? Ninguém vive só. Isso é a vontade, reforçando também a vontade, quer dizer, não vai haver uma gala, um vernissage, não é nada disso. Pois. Por isso eu falo sobre o valor do percurso. Estar lá, ser parte desse grupo, ir até lá como um destino. Pois. Essa é a ideia fundamental. Exatamente. Quase Nesse uma caso, é a para família. desenhar, não? É a família não parental que nos prende, não é? Quantas vezes? Quantas vezes? Sim, mas o objetivo aqui também é exatamente isso. É criar um espaço, um tempo em que as pessoas possam estar confortáveis a desenhar, a saborear um vinho, A conversar. a conversar. Ninguém vai para ali só para desenhar obrigatoriamente, mas, não. Obviamente hoje vivemos numa sociedade em que e essa coisa de eu não sei desenhar e a pessoa fica assim um bocado envergonhada Que acontece. Exato, e até mesmo com o vinho isso acontece. Às vezes as pessoas pensam que têm que dizer qualquer coisa, estou a provar. Às vezes basta só um gosto, não é preciso estar ali com grandes... Nós não somos... sommeliers ou as canções. Mas isso acontece muito nas provas de vinho. Sim, sabe? A pessoa tem de provar e tem de preencher uma ficha. Sim, tudo no bem. geral. Sim. E que é extremamente incomodativo. Pois, eu percebo, mas temos que ir mas eu estou a falar de uma prova... nem é a tecnicista assim, não é? Sim. Pois, mas eu estou a dizer apenas para uma prova de vinho. Não sim, tem nada a ver sim. com o vosso projeto, sim, não é? Sim, mas... E as pessoas depois chegam ao fim e estão ali um pedaço, eu falo por mim, estou ali um pedaço a pensar o que é que eu vou pôr aqui. Provei 3 vinhos, tenho de dar 3 respostas diferentes, não é? Exato. À partida, uma pode ser comum, mas pelo menos 2 têm de ser diferentes. E depois estou ali a pensar como é que eu posso fazer a distinção. Por vezes é um bocado castrador até, porque acho que a pessoa está a provar o vinho com a preocupação de descobrir coisas para pôr ali. E acaba por nem saborear, nem pôr nada ali. Exato. De jeito, porque não tem nada a ver com os especialistas, não é? Sim.
E não é isso que se pretende das pessoas, não é? Pretende-se que elas saibam avaliar, que saibam saborear. Exato. E que gostem essencialmente do vinho. Sim. Não é? E no que diz respeito a este projeto com o desenho, é criar um espaço confortável para as pessoas se poderem expressar, saborear, desenvolver a sua capacidade tanto a nível de degustação de um vinho como do desenho, mas sem uma regra, sem imposição. Sem não é? imposição, quer dizer... Agora basta fazer um exame no fim. Não, mas nós vivemos sob muita pressão hoje, socialmente. Estamos sempre em busca de... Seja no que for. Em quase tudo. Em quase tudo. São os tais padrões, não é? Claro, sim, padrões, claro. Estar integrado. Vivemos debaixo de fogo constantemente, não é? Com essa história. E isto é injusto, causa imensa pressão a toda a gente. Claro. E é bloqueador, porque depois as pessoas têm receio de desenhar, as pessoas têm receio de falar sobre... isso, e não devia ser assim. Que tu comentaste sobre o aspecto do vinho, não é? Que acaba por assemelhar-se. Sim. Que é ter que dizer, e agora, o que eu vou dizer sobre o vinho? É isso. É terrível às vezes. Quando só bem. pretende Está que tudo diga, bem, olha, não é? gostei muito deste vinho, parece-me um vinho agradável, frutado e tal, tem Exato. um odor ótimo e vou levar este, por exemplo. Pronto. Chega. É suficiente. O mais É importante, suficientíssimo, não é? o mais importante é o prazer que nós temos, Pois está que, claro. Prazer. que nós temos em beber um determinado vinho. É só isso. Pois. No final é só isso que É só importa. isso, claro. Ninguém está à espera que saiam dali cabeças pensantes sobre o vinho e quase com cátedras feitas, não é? Não vale a pena. Mas em cada ciclo, o objetivo em cada ciclo é abrir uma garrafa diferente. Portanto, ir explorando um bocadinho aquilo que nós temos, porque nós trabalhamos para já só com vinhos portugueses de todas as regiões. E já não é pouco. Já não é. E também é ajudar as pessoas a perceberem, porque há castas que nós gostamos mais do que outras, há vinificações aos estágios, por exemplo, há estágios em barricas de madeira, há estágios só em inox, há estágios em betão. Isto tudo vai influenciar no sabor final e às vezes há pessoas que não gostam nada de madeira, há pessoas que adoram imensa madeira e o que eu tenho visto às vezes é que há pessoas que nem sequer sabem este padrão do que é melhor. Eu gostei daquele, mas depois há outros que eu não gosto assim tanto. Há um padrão. Claro. E as pessoas perceberem qual é que é o tipo de vinho, a forma que o seu paladar gosta mais. E então é dar a oportunidade também às pessoas de poderem irem explorando um bocadinho as diferentes castas, as diferentes regiões, os diferentes enólogos, porque enólogos têm também há formas bastantes muito diferentes de trabalhar. E a pessoa poder ganhar esse conhecimento e poder explorar um bocadinho mais. Muito bem, é isso, ganhar esse conhecimento para melhorar as escolhas, tanto melhor. Sim. Porque afinal nós temos um bom vinho, o Alentejo é outra região que também tem um bom vinho. Todas têm. A Península de Setúbal, Lisboa, mais não sei o quê, mais não sei o que mais, e nunca mais acabávamos, não é? Porque Exato. Descobrimos sempre um vinho que tem boas capacidades de nos convencer, não é? Sim. E, portanto, é importante que visitem a vossa casa, terão uma explicação mais aprofundada, se quiserem também, não é? Certo. Sobre as características do vinho de cada região. E sem se esquecerem, claro, da região dos vinhos verdes, que é muito importante. Eu sou muito agarrada às minhas coisas. É um problema para me separar delas. Não tenho nada a ver ali com o Renato, que é uma pessoa desprovida de... Ele, como é que se diz? Desapega de tudo com muita facilidade. Não é verdade, Renato? Mesmo. É a impressão que Isso eu tenho. Isso é uma percepção
mesmo forte tu, e eu não mesmo sou isso. assim, eu não consigo. Já não é a primeira Não vez que tu consigo. comentas isso, e é verdade. Eu não consigo, tudo, É verdade. porque tudo que tenho tem a ver com um momento específico, com uma pessoa específica, com uma história muito própria, e depois, pronto, passo a E vida... não é desdém, é desapego mesmo. É Mas desapego, eu gostaria não é de fazer desdém. uma correlação. Gostaria de fazer uma relação. É facto que o vinho melhora com o tempo? Com o passar do tempo? O do Porto, sim, pelo menos. Não, assim, depende. no modo geral. Ele ganha características diferentes. Eu acho que se Com o modifica tempo. também. Ganha características diferentes. O que mais sobre isso? Com o passar do tempo? Bom, é assim. Mas Depende... eu não estou a pôr a prova. Sim. Eu estou a fazer a correlação. Vamos perceber porquê. Pois, depende da forma como o vinho foi produzido, depende das castas que lá tem, E e como se depende de conserva quanto também, tempo não é? e da forma como ele... sim, porque é muito importante. É assim, os vinhos têm uma capacidade de guarda. Há vinhos com uma capacidade de guarda mais baixa, alguns anos, 5 anos, por exemplo. Depois temos vinhos com capacidades de guarda enormes, 20 anos, por exemplo. Mas isto é muito relativo. Muito É relativo, relativo, mas não é? assim, há uma questão temporal. O tempo é favorável em boas condições, sem dúvida. Estou a falar sobre vinhos guardados, vinhos É assim, tratados eu não vou em boas dizer. condições. Eu não vou dizer isso porque o nosso paladar é muito diferente. E há pessoas que apreciam mesmo vinhos mais envelhecidos. Até e passados. Outras, sim, Os quase, chamados passados. quase passados. Há quem Tipo, os goste. vinhos brancos parece que estão ali já num limiar muito grande, já muito oxidados. Há pessoas que apreciam imenso. Mas o nosso paladar é muito diferente. E para quem não conhece? É Para quem não conhece... complicado responder essa pergunta. Não é tricky. Para quem não conhece, eu vou pedir um vinho que já tem algum tempo, tem 2, 5, 10 anos. E isso é interessante. Eu vou sentir, eu mesmo sem conhecer, eu vou perceber que ele tem a sua força. Mesmo Sim. assim, mesmo Sim. passado 10 anos. Qual é a relação que eu faço com isso? Todas as colocações que tu fizeste, se eu transporto isso para o desenho, é muito semelhante. Pois, está tudo Uhum. muito Para quem quer que relacionado. vá. Sim, sim. Então, assim, se eu carrego mais no grafite, se eu sou mais suave, se eu levo mais tempo, se eu tenho mais necessidade de outros recursos, né? Passo o dedo, passo um algodão e crio uma sombra. Então, assim, há uma relação importantíssima entre essa experiência com o vinho e a experiência com o desenho. Claro. Cada qual Uhum. à sua maneira, cada Sim. qual com essas peculiaridades. Certo. Então, assim, bom e ruim depende de muitas situações. É claro. Exato. Não há o bom e o ruim. Pois. Há diferenças. Sim, sem dúvida. Até no vinho, não é? Sim. Não é só nas pessoas, também é no vinho. Em tudo. Em Há sim, tudo. há sim vinhos ruins. Não estou a dizer que não existam. Pelo menos para ti. Eu Mas isso descolei muito dessa... Mas isso dessa- tudo é tudo muito relativo. Não? É a Dizer mesma que coisa não dizer é. que existe um desenho ruim. Não há. Exatamente. pois está Pronto, claro. chegamos É aí. um Pronto. desenho. Chegamos aí. Estamos todos de acordo. Perfeito. E É para essa a descobrir, conclusão. mas eu deixo Não é aqui, ruim. eu lanço aqui uma ideia, para descobrir quem é que está certo, o melhor é passar pela Garrafeira Viana nos próximos dias e ficar a saber qual é a próxima edição desta conjunção ou conjugação, melhor dizendo, do vinho com a arte e tirar as suas conclusões. Ao Renato, à Ângela, obrigada por terem vindo, não temos mais Obrigada. tempo. Obrigado, Laura. Fica Obrigada. para a próxima uma conversa com certeza de reflexão disto tudo, que pode dar para uma boa conversa com os resultados. E espero realmente que seja um projeto que tenha muito futuro, que modifique maneiras de estar e maneiras de pensar perante o vinho, perante a arte e, porque não, perante nós. Não é? E desejo-vos muita sorte, muita felicidade, muito trabalho, principalmente, Obrigada. que faz falta, e assim que nos acompanha sempre desse lado, já sabe que é uma pedra basilar no nosso programa. Se não estivesse aí,
já sabe que isto não seria o mesmo. Fique bem, até para a semana. FM